Bruno Cunha. Não é uma regra, mas acontece. Quando a pessoa começa num emprego, começa num trabalho, havendo oportunidade, ela tenta segurar a oportunidade de exercer um cargo de liderança. Para se destacar como líder, saber gerenciar a carreira, isso exige uma habilidade, né? Principalmente para aqueles que desejam muito ocupar um cargo de liderança. Muitas vezes a pessoa nem esperava e aí de repente surge a oportunidade e, claro, ela aproveita. Outros já embarcam na carreira com vistas a esse cargo de liderança tão desejado. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o headhunter e especialista em carreira, Bruno Cunha. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. O tema hoje é bem oportuno. Pois é. E o que você diria, Bruno, que é o primeiro passo para alguém que deseja conquistar um cargo de liderança? Tony, o primeiro passo é compreender qual o objetivo e qual o cargo, né? Isso torna muito mais simples as estratégias para atingir esse objetivo, né? Então, o primeiro passo para qualquer pessoa que está nos ouvindo e que deseja assumir uma posição de liderança é o autoconhecimento. É importante que cada pessoa, cada profissional, ele faça um mapeamento das suas competências e compreenda as suas potencialidades ou seus próprios pontos fortes e pontos fracos, né? Isso vai ser uma perspectiva, o profissional ele vai criar uma perspectiva de onde aprimorar e o que buscar para esse desenvolvimento acontecer. E ao a gente se conhecer melhor, Tony, é possível a gente direcionar os nossos esforços para desenvolver as competências que são valorizadas em cargos de liderança. Então, eu vou trazer algumas sugestões aqui para os nossos ouvintes, ferramentas como avaliações de personalidade, ferramentas de feedback na própria empresa em que trabalha, e até mentores, né, que podem ser úteis nesse processo de desenvolvimento. O que seria, Bruno, na sua opinião, mais importante a gente verificar? Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, ou deve haver um equilíbrio entre essas duas coisas? A busca para esse desenvolvimento, ela se faz necessária buscar um equilíbrio, porque eu sempre costumo dizer, ô Tony, que os pontos de melhoria, os pontos fracos, eles não devem ser o foco da nossa atenção, e sim os nossos pontos fortes, porque os nossos pontos fortes, eles excedem por ser naturais em nós. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses excessos e o que esses excessos provocam no nosso ambiente laboral. Então, buscar esse equilíbrio, como você bem comentou, é fundamental para que haja um processo sustentável dessa liderança. E aí não só pensar também nos comportamentos, Tony, mas o aprimoramento, né, técnico, que a gente chama de hard skills, a gente estava falando até pouco de soft skills, são as competências comportamentais, mas é não deixar de não negligenciar, melhor dizer, as competências técnicas. E é importante que a gente busque atualização, busque as tendências da nossa área, se atualize, busque as tecnologias que estão sendo praticadas na nossa atividade em específico, né? E também investir em cursos de liderança, participando de workshops, de eventos e proporcionando esse aprimoramento técnico também é muito, né, necessário. Bom, Bruno, a gente ouve muito aquela história de que quem não é visto não é lembrado, ou seja, a importância de você, em certa medida, fazer um bom marketing pessoal. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter para não extrapolar nesse negócio e não virar uma superexposição e que essa superexposição acabe sendo negativa para a gente, né? Que a gente possa se apresentar e apresentar as nossas competências sem que isso pareça uma soberba e que acabe mais atrapalhando do que ajudando. Eu gosto muito de trazer a reflexão que o marketing pessoal ele é fundamental para a gente se destacar no ambiente em que a gente se encontra, né? Na empresa em que a gente trabalha, muitas vezes. É importante a gente não só desenvolver as competências comportamentais e técnicas, mas também ser reconhecido ou percebido nesse ambiente de trabalho. E o marketing pessoal é uma ferramenta necessária para que a gente possa explorar ou fazer com que os outros reconheçam ou percebam essas potencialidades que carregamos, né? Então, Tony, a medida certa do network, eu costumo dizer que sempre o julgamento é do outro, né? A gente não deve se preocupar com esse julgamento, porque se o outro nos percebe soberbo ou não, a escolha foi dele.
Mas é importante que a gente faça a nossa parte, né, fazendo com que esse networking aconteça, para que a empresa entenda essa potencialidade, eu perceba e eu possa angariar possibilidades e oportunidades. Ou seja, né, aquela história como você colocou há pouco, quem não é visto não é lembrado. Às vezes eu reúno competências, qualificações interessantes, eu tenho competências comportamentais potenciais para assumir uma liderança, mas eu não estou me vendendo bem, eu não estou me fazendo perceber. É difícil uma empresa reconhecer algo que nem eu reconheço, né, Tony? É verdade. Bom, e aí, Bruno, qual é o papel da performance no ambiente de trabalho, na hora de conquistar ou na hora que você põe como foco da sua carreira conquistar um cargo de liderança? A performance dentro do ambiente de trabalho, com os colegas, com a chefia, qual a importância disso? A performance no trabalho são os nossos resultados. Esse é um dos fatores mais visíveis e mensuráveis para avaliar uma aptidão para alguém assumir uma posição de liderança, né? Então, demonstrar consistentemente um alto nível de desempenho, exemplo, Tony, para os nossos ouvintes, assumir novas responsabilidades, entregar resultados de maneiras diferentes, né? Ser notados pelos seus chefes, pelos seus líderes imediatos. Isso são maneiras eficazes de ser notado e, consequentemente, mostrar que é capaz de lidar com a pressão, né? Com novas responsabilidades que vêm atribuídos, né, frente a um cargo de liderança. E isso tudo reúne a proatividade, a capacidade de resolver problemas de forma eficaz, que são características que destacam qualquer bom líder em qualquer ambiente de trabalho. Então, resumindo, eu diria aqui para os nossos ouvintes que a performance tem a ver com nossos resultados, a nossa capacidade de assumir mais responsabilidades e também de lidar com a pressão, né, e conseguir atingir os objetivos que a empresa deseja naquela área de atuação. Bom, disso tudo que você disse, fica muito claro que não é uma atitude apenas, não é uma situação apenas que nos coloca nesse rumo em busca de um cargo de liderança. Agora, Bruno, qual é aquela dica que você considera a de ouro para quem se posicionou dentro de uma empresa e observa que ali é um ambiente em que ele pode crescer e deseja, dentro dessa empresa, crescer ao ponto de assumir um cargo de liderança? Maravilha. Tony, algumas dicas práticas incluem buscar oportunidades para liderar projetos ou equipes menores dentro da empresa em que o profissional esteja trabalhando, né? Mesmo que seja de maneira informal, ou seja, um projeto temporário, né? Isso faz com que a empresa possa, né, nos perceber e perceber as nossas potencialidades. Participar de programas de mentoria pode proporcionar insights extremamente valiosos. Além disso, Tony, investir em treinamentos específicos de liderança, cursos de comunicação, gestão de conflitos, inteligência emocional, tomada de decisão pode ser muito benéfico. E também, para a gente finalizar, é muito importante buscar literaturas, livros, assistir palestras, workshops, eventos e aprender com a experiência de líderes bem-sucedidos na sua área. A liderança, Tony, é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo com dedicação e esforço. Mas não esqueçamos de priorizar o desenvolvimento técnico, que são as hard skills, as competências técnicas, e também as soft skills, que são as competências comportamentais. Unindo esses dois universos, Tony, eu não tenho dúvida que esse processo de liderança vai ser um processo sustentável e duradouro. Perfeito. Bruno Cunha, obrigado pelas dicas hoje. Eu que agradeço, Tony. Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Bom, acabamos de conversar com o headhunter e especialista em carreira, Bruno Cunha. São 2 horas e mais 23 minutos.